Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil e vamos concluir a análise da tutela provisória. Nós já fizemos uma investigação a respeito das noções gerais da tutela provisória, uma análise genérica, portanto, vimos as suas espécies, tutela da urgência, tutela da evidência, nos dedicamos à tutela da urgência em primeiro lugar, suas características, seu procedimento, suas espécies, tutela cautelar, tutela antecipada, e o procedimento antecedente nós terminamos de ver nos vídeos anteriores. Nesse vídeo de hoje, está na tela aparecendo aí para os senhores, nós vamos tratar da tutela da evidência. E com isso a gente encerra a análise da tutela provisória. Vamos, portanto, ao que interessa. Tutela da evidência. As hipóteses de tutela antecipada previstas nos artigos 311 não se destinam a debelar propriamente perigo de dano. Prestam-se, em vez disso, a permitir a eventual redistribuição do ônus da demora do processo. Em outros termos, aplicam-se a casos em que a probabilidade de que o autor tenha razão no que pede é tão mais alta, ou seja, há a seu favor uma verossimilhança tão mais intensa que se constata ser um gravame desproporcional ao autor ter de arcar com o peso da demora do processo. Então, a característica da tutela da evidência, basicamente, é ter um fumus boniuris elevado e afastar a necessidade do periculum in mora. A tutela da evidência pode ser requerida apenas incidentalmente. Não há, portanto, aquele procedimento antecedente, como nós vimos na tutela da urgência. Não foi prevista na modalidade antecedente. Também, por isso, não é apta a estabilizar-se. A estabilização é própria, como nós vimos no vídeo anterior, da tutela antecipada antecedente. Nem a tutela cautelar antecedente tem esse atributo da estabilização. No entanto, as partes podem celebrar negócio jurídico. A cláusula geral de negócio jurídico está lá no artigo 190 do CPC, que preveja a estabilização da tutela da evidência. Hipóteses de cabimento. Nos termos do artigo 311 do CPC, caberá essa modalidade de tutela antecipada quando, em primeiro lugar, ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. A caracterização do abuso de defesa ou do manifesto propósito protelatório do réu, aptos a ensejar a antecipação de tutela, pressupõe a constatação da extrema probabilidade do direito do autor. Afinal, para que se possa qualificar a conduta como abusiva ou protelatória, é preciso que exista juízo de plausibilidade bastante intenso acerca de quem tem razão. Só isso explicará que tudo o que a parte aparentemente sem razão faça,
a partir de então, seja considerado excessivo ou supérfluo para fins do processo. Seria despropósito taxar de abusiva a defesa formulada, senão quando é mínima a chance de que seja procedente. Do mesmo modo, não se concebe que a atuação do réu seja tida como protelatória se não há forte indicação de que a tutela, ao final, venha ali desfavorecer, e que, por isso, ele quer retardá-la. Em síntese, tais hipóteses correspondem ao grau máximo de plausibilidade do direito. Basta-lhes, para que a medida seja concedida, o acréscimo de grau mínimo de perigo de dano. O simples retardo no andamento do processo, ocasionado pela conduta processual daquele que muito provavelmente não tem razão. A antecipação nessa hipótese não tem caráter punitivo. Destina-se simplesmente a redistribuir o peso, o ônus, da demora no processo. Como não é uma punição, não é necessário examinar se o réu está agindo dolosamente. Cabe apenas o exame objetivo de sua defesa. Se ela é séria, com argumentação crítica, para usar a expressão adotada em leis estrangeiras, se não é consistente, isso vem a reforçar o juízo de verossimilhança. Quer dizer, se ela não é séria, né? Eu comi o não na parte inicial. Se ela não é séria, se ela não é argumentativamente crítica, ou seja, se ela é acrítica, se não é consistente, isso vem a reforçar o juízo de verossimilhança, autorizando a tutela antecipada. Segunda hipótese, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas mediante prova documental e houver tese firmada em julgamento de questões repetitivas ou em súmula vinculante. Trata-se de mais uma expressão da força vinculatória média de determinadas decisões e enunciados precedentes. O julgamento de questões repetitivas abrange o IRDR e os procedimentos de recursos especiais e recursos extraordinários repetitivos. Nesses casos, o cerne da controvérsia residia na questão jurídica, que foi definida no julgamento por amostragem. Os aspectos fáticos da causa, no mais das vezes, cingem-se a aspectos pouco controversos. De qualquer modo, precisam ser razoavelmente demonstrados por via documental. A prova documental, nesse caso e nas demais hipóteses a seguir expostas, pode consistir em prova de outra natureza produzidas em outro processo e transportada para o novo processo sob a forma escrita, prova emprestada, produção antecipada de provas, etc. Terceira hipótese de tutela da evidência. Quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito. Essa hipótese de tutela da evidência, em certa medida, foi instituída para compensar a extinção da ação de depósito, ação especial que se distinguia pela possibilidade da imposição da pena de prisão civil ao depositário infiel. Com a proscrição dessa hipótese de prisão civil, por meio da edição da súmula vinculante 25 pelo STF, a ação de depósito tornou-se inútil. Não é preciso que o contrato de depósito esteja instrumentalizado por escrito. Basta que seja possível comprovar documentalmente sua existência. E, quarta hipótese de tutela da evidência, quando a petição inicial for instruída com a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Nesse caso, o juízo de probabilidade necessário à concessão da medida não é dado simplesmente pela prova documental produzida pelo autor, mas sim pelo contraste entre essa prova e a atuação instrutória do adversário, a conduta omissiva, portanto, do réu. Assim, elementos probatórios que, por si sós, talvez não fossem suficientes para a formação de um juízo de verossimilhança, adquirem maior idoneidade no contexto processual, diante do silêncio ou inconsistência da reação do adversário. A segunda e a terceira hipótese, ora expostas, admitem concessão liminar. É o que consta do parágrafo único do artigo 311 do CPC. Regime jurídico da tutela da evidência. A tutela da evidência subordina-se a todas as normas gerais da tutela provisória antes expostas. Ela é instrumental em relação ao resultado final do processo. Deve ser reversível em regra e é modificável e revogável, porque ela é provisória. E assim por diante. Limites da tutela da evidência. Atualmente, não há mais dúvidas quanto ao cabimento de tutela provisória contra o poder público. As peculiaridades do regime da fazenda pública em juízo
prazos dobrados, reexame necessário, execução monetária por precatórios, etc., não justificam nenhuma limitação à tutela da urgência ou da evidência. Considerando-se os fundamentos constitucionais indicados no início desse capítulo, seria ofensivo aos princípios da isonomia e do acesso à justiça, entre outros, negar o cabimento da tutela provisória. Porém, o artigo 1059 do CPC determina que se apliquem à tutela provisória determinadas regras limitadoras do emprego da medida cautelar e da tutela antecipada no sistema do CPC anterior. Essas regras exigem interpretação conforme a Constituição, na medida em que a vedação ao emprego da tutela provisória inviabilize a tutela jurisdicional efetiva e adequada. Elas deverão ser afastadas fundamentadamente no caso concreto. Então essas eram as considerações que deveríamos fazer a respeito da tutela da evidência. Com isso a gente conclui a análise da tutela provisória, em todas as suas modalidades, características gerais, e com isso a gente termina também a primeira parte aqui do livro da anotações de processo civil, tá? Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus, até uma próxima. Nós vamos continuar nos próximos vídeos tratando das demais partes do livro. O livro é composto por quatro partes, tá certo? Até uma próxima, fiquem todos com Deus. Até mais.